E o São Paulo venceu o Flamengo nos primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil. Triunfo no Maracanã, vitória por 1 a 0 com gol de Caleri. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores e tudo o que rolou no Maraca, com direito a recorde de renda num jogo de futebol entre clubes brasileiros. Mais de 26 milhões de reais, com muitos protestos contra o presidente do Flamengo, contra Jorge Sampaoli, que causou no intervalo, e no fim da partida sobrou para Marcos Braz, Bruno Spindel, Gabigol e companhia limitada. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem enrolação, bora pro jogo. São Paulo constrói a vitória diante de um primeiro tempo muito bom, perto da perfeição. Gol sai no finalzinho da primeira etapa, cruzamento perfeito da esquerda do Rodrigo Nestor. Uma das novidades do time, o Luciano começou no banco de reservas. O Caleri aparece sozinho no segundo pau e cabeceia para marcar o gol definitivo. E quem vivia dizendo que o Caleri não era o homem das decisões, que no mata-mata se escondia, o argentino calou a boca dos críticos. Com o resultado, o São Paulo joga a partida de volta no Morumbi no próximo domingo, podendo empatar para se sagrar pela primeira vez em sua história campeão da Copa do Brasil. O time que mais venceu títulos internacionais entre todos os clubes brasileiros nunca se sagrou campeão da Copa do Brasil. A única vez que foi à final, acabou perdendo o título para o Cruzeiro com gol de falta já nos acréscimos. Importante contar também que o São Paulo não vencia na condição de visitante há 7 partidas. O último triunfo havia sido também numa partida de Copa do Brasil, quartas de final contra o Palmeiras no Allianz Parque. Na oportunidade, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o São Paulo. Tricolor que vem se apresentando mal fora de casa, mas nesse jogo específico contra o Flamengo mereceu demais a vitória. Primeiro tempo muito bom. Dorival conseguiu individualizar a marcação, criou enorme dificuldade para o Flamengo, que criou muito pouco, só na ligação direta. E o São Paulo também se aproveitou da presença do Gabigol como atacante pelo lado direito. O Gabigol é um cara que volta pouco. Desse jeito, com Caio Paulista e Rodrigo Nestor se juntando em cima do Wesley, o São Paulo levou superioridade por esse setor esquerdo e foi justamente por esse lado que surgiu o cruzamento para o primeiro gol. Importante contar também que o São Paulo vai jogar, podendo empatar para se sagrar campeão pela primeira vez, para faturar 70 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF e também para garantir classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Esse título seria fundamental, por exemplo, para a presença e manutenção de Lucas Moura na próxima temporada. O Lucas nem fez um grande jogo, acabou substituído no segundo tempo. Por falar em substituições, só uma curiosidade: Dorival fez 5 mudanças, fez todas as mudanças permitidas e não colocou em campo nem James Rodrigues, nem Alexandre Pato. Nem dá para dizer que ele foi mal. Dorival fez boa apresentação, mexeu bem no time, conseguiu manter o fôlego de um São Paulo que foi muito intenso na marcação. Na etapa final se concentrou em dar poucas oportunidades ao adversário e sofreu pouco. O Rafael não apareceu com grandes defesas. Mudando de lado e falando um pouquinho... deixa eu só primeiro destacar a frase do Rafinha depois do jogo. O capitão do time de São Paulo disse o seguinte, abre aspas: o Dorival preparou o time muito bem. Eu conheço esse time do Flamengo. Time de muita categoria, de muita qualidade, é sempre difícil jogar. Baita espetáculo, torcedor presente, e a gente fica feliz de ter conquistado a vitória, mas não significa nada. Precisamos fazer outro grande jogo no Morumbi. Pezinho no chão, deixa a euforia para o torcedor. A gente não pode se iludir, fecha aspas, foi o que disse o Rafinha. Já no Flamengo a situação é das piores. O jogo termina diante de 67.350 torcedores, com o Maracanã em peso gritando vergonha, vergonha, time sem vergonha. Antes, a gente já havia ouvido protestos contra o Rodolfo Landim, presidente do clube, contra Marcos Braz e Bruno Spindel, os homens do departamento de futebol. Gabigol que saiu sentindo a coxa. Também foi muito xingado quando foi até o banco de reservas. Enfim, um clima horroroso. De um Flamengo que não conseguiu se acertar na temporada, corre um sério risco de terminar o ano sem nenhuma conquista, com 7 títulos desperdiçados. Vale a lembrança de que é o time mais caro da América do Sul, com investimento e folha salarial superior a 30 milhões de reais. Flamengo que já fez feio no Mundial de Clubes, na Recopa, na Supercopa, no Campeonato Carioca. O Campeonato Brasileiro praticamente deu adeus a qualquer chance de título e na Libertadores eliminado pelo fraco Olímpia. Queria destacar um ponto importante desse jogo, quando do anúncio dos 67.350 torcedores de público total, público presente pagante de 30.390 e uma arrecadação de 26 milhões e 300 mil reais, a reação do torcedor à divulgação desse público foi de xingamento ao Rodolfo Landim. Tudo porque
o presidente do Flamengo esfolou o torcedor rubro-negro com valores no ticket médio absolutamente inexplicáveis. Ele quis cobrar uma grana altíssima do torcedor que não gostou e o xingou. Esses 26 milhões e 300 mil reais de renda se transformam na maior arrecadação em um jogo de futebol entre clubes do futebol brasileiro, número absolutamente impressionante. O recorde, só para você ter uma ideia, era de 14 milhões de reais. Sobre o time do Flamengo em campo, o primeiro tempo de um catadão. Flamengo com 3 atacantes, o Gabigol aberto pela direita, o Pedro centralizado, o Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo. Rafinha marcou bem o Bruno Henrique, a bola quase não chegou ao ponto esquerdo. Gabigol com dificuldades para marcar e não recompunha, e o Flamengo dando espaços pelo lado direito. O Pedro absolutamente perdido entre os dois zagueiros do São Paulo e o pior, sem ninguém no meio campo para criar. A opção do Sampaoli não funcionou, foi um Flamengo que fez muitas ligações diretas. A primeira finalização do Flamengo se deu apenas com mais de 10 minutos da etapa final. Todo o primeiro tempo o Flamengo não conseguiu sequer chutar a gol. Não estou falando no alvo, estou falando chutar na direção do gol, ou pelo menos pro gol, mas nada. Primeiro tempo deprimente, no segundo tempo o Sampaoli volta com mudanças, o Vitor Hugo, que havia tomado cartão amarelo, não fez um bom jogo, foi substituído pelo Everton Ribeiro, o Flamengo até muda o seu comportamento, passa a marcar pressão, o São Paulo recua para não tomar gol, e ficou um jogo de pressão, mas sem grandes chances criadas. É um Flamengo com enormes dificuldades, que deve ter a volta do Arrascaeta para o jogo seguinte, e aí sim você passa a ter um cara com qualidade, com característica para criar e municiar os jogadores da frente. Resta saber se o Gabigol vai ter condição de jogo. Ele saiu substituído por conta de uma lesão na coxa, saiu levando a mão na coxa e pediu substituição. Atletas que estavam pendurados, eram 3 pelo lado do Flamengo e 6 pelo lado do São Paulo, nenhum deles tomou cartão. O Alisson, que recebeu o cartão, não estava pendurado. O Alisson também pediu substituição, imagino que talvez não seja nada tão grave. Bora falar um pouquinho sobre Jorge Sampaoli, que conseguiu dar mais uma contribuição para o péssimo. Primeiro, vamos falar sobre os trabalhos do Sampaoli. É o terceiro clube que ele dirige no Brasil. No Santos o trabalho foi muito bom, embora sem títulos. No Atlético Mineiro viveu um bom momento, campeão mineiro, e um segundo momento de muita dificuldade em relação ruim com os jogadores. Já no Flamengo é de longe o pior trabalho dele no futebol brasileiro. O Flamengo é um catado, é uma bagunça, é um time desorganizado. E a curiosidade se dá porque agora, quando ele tem as melhores peças entre todos os clubes que ele já comandou no futebol brasileiro, ele não consegue avançar. Relação péssima com os atletas. Pensei que aquela reunião feita na sexta-feira, portas fechadas, apenas com os jogadores, serviria para que os atletas se unissem e se fechassem em busca desse título. Não foi o que os jogadores do Fla demonstraram em 90 minutos. E estão desperdiçando a chance de conquistar o último título dessa geração. Certamente o Flamengo vai passar por uma enorme reformulação para a próxima temporada, e estão desperdiçando também a chance de faturar 35 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pelo presidente Rodolfo Landim ao elenco em caso de título. O Flamengo repartiria, passaria metade daquilo que ganharia da CBF para os jogadores. Nem isso foi suficiente. Clima terrível. Será que tem clima para que o Sampaoli continue até o próximo domingo? Mas se mandar o Sampaoli embora, vai colocar quem como técnico? Enfim, há necessidade de uma mudança radical no Fla. Só uma grande metamorfose faria com que o Flamengo se sagrasse campeão. Time por time, o Flamengo tem mais do que o São Paulo. Só que o São Paulo hoje é muito mais organizado do que o Flamengo. E o jogo do Morumbi, com estádio absolutamente lotado, pode encaminhar um título inédito para o tricolor. É a tendência. Embora no futebol falar em tendência é algo super complicado. E você, o que achou do jogo? Quero saber a sua opinião, seu comentário. Use o espaço aqui embaixo, escreva à vontade. Prometo ler todo mundo, beleza? Se puder também deixa o like, se inscreva no canal. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!